Muito bem, podemos dar início. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Convido a todos que me acompanhem mentalmente nas reverências. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Leio Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, a morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 1. Suta Goswami disse, estando temeroso por ter matado tantas pessoas no campo de batalha de Kurukshetra, Maharaja Yudhishthira foi até o palco do massacre. Ali, Bhismadeva estava deitado numa cama de flechas, a ponto de morrer. Verso 2. Naquela ocasião, todos seus irmãos o seguiram em belas quadrigas puxadas por cavalos de primeira classe, decorados com ornamentos de ouro. Com eles estavam Vyasa e Rishis como Dalmya, o erudito sacerdote dos Pandavas, e outros. Repetindo o verso 1. Suta Goswami disse, estando temeroso por ter matado tantas pessoas no campo de batalha de Kurukshetra, Maharaja Yudhishthira foi até o palco do massacre. Ali, Bhismadeva estava deitado numa cama de flechas, a ponto de morrer. Verso 2. Naquela ocasião, todos seus irmãos o seguiram em belas quadrigas puxadas por cavalos de primeira classe, decorados com ornamentos de ouro. Com eles estava Vyasa e Rishis como Dalmya, o erudito sacerdote dos Pandavas, e outros. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratidão pela oportunidade. Om Suta Uvacha Iti Bhita Prajadrohat Sarva Dharma Vivitsaya Tato Vinasanam Pragad Yatra Deva Vrato Patat Tadate Bhratara Sarve Sadashvai Svarna Bhushitai Anvagachan Ratar Vipra Vyasa Daumya Dayastatha. Só um instante, por favor. Pegar o verso aqui para mim. Om Magyati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Mais uma vez eu peço a vocês, em nome da nossa equipe, desculpas pelos contratempos aí em relação à exposição dos versos e tal, toda essa parte técnica. Nós estamos fazendo treinamentos e assim, para poder melhorar o nosso sistema de exposição dos versos, e a gente ainda não conseguiu se acertar, em grupo ainda, nós estamos trabalhando isso daí, e em breve nós vamos deixar esse assunto mais bem definido, para que não haja mais essas interrupções durante o sadhana, tá bem? Então, eu peço desculpas a vocês aí, os participantes, por esse contratempo, mas seguimos. Olha só, aí nós temos aqui, na sequência desses eventos históricos que estão em andamento aí, que Maharaja, para nós aqui no português, deixa pausadinho, tá bom, Rosa, o verso, não precisa, ele está aparecendo bem para mim aqui na tela. Maharaja Yudhishthira, ele, para nós aqui no português, eles são chamados de Marajás, lembra? Do Collor, tinha o caçador de Marajás, né? Lembra do Collor? Sei quem lembra do Collor, que ele capturou o dinheiro das pessoas lá e, da poupança. Nossa, que loucura, né? Tomou o dinheiro da população toda. E
deu problema para ele, né? Mas ele ficou conhecido, quem se lembra dele, o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, um jovem simpático, né? Mas, infelizmente, foi por uns caminhos errados aí e acabou não dando certo. Tinha também a ministra dele, que era a Zélia Cabral de Mello, uma mulher, né, de fibra. Mas foi uma boa tentativa que não deu certo. Bom, eu era estudante nessa época e nós participamos dos protestos fora Collor, né? Fora Collor. Assim, a gente saía para as ruas, né? Os caras pintadas, né? São os caras pintados, estudantes, a gente pintava o rosto. Não sei se quem participou disso daí, a gente pintava o rosto, né? Das cores do Brasil e saía na rua, o movimento fora Collor. Aí ele sofreu impeachment. E os estudantes, a União Nacional dos Estudantes se mobilizou e tal, né? Enfim, foi um momento, né, da nossa história política do Brasil. E naquele período era muito comum que a equipe de governo, eles eram conhecidos como caçadores de marajás. Os caçadores de marajás. Foi a primeira vez que eu ouvi esse título, marajás, não sabia o que significava isso. Aí, com o tempo, a gente vai entendendo que os marajás, no Brasil, ficou entendido como aquelas pessoas que têm uma vida muito abastada, que são muito ricos e que não conseguem explicar, ou não têm como explicar, a origem de toda a riqueza. São pessoas excessivamente ricas que vivem, né, às custas de outras pessoas excessivamente pobres. Então, essa era a ideia que eles tinham de marajás, tá? De tradução para Maharaja, e eles falavam aqui no Brasil marajás, tá? Só para vocês entenderem historicamente aí esse evento. Bom, nesse período histórico, a Índia tinha sido colonizada pelos britânicos por aproximadamente 100 anos, né? Eles tinham sido colonizados pelo Império Mogol. Não são os mongóis, é um outro tipo de pessoas, mogols. Eles eram islâmicos vindos do Paquistão, do Afeganistão, né, mogols. E eles controlaram uma parte da Índia, impondo ali o sistema de Sharia, o sistema do islamismo e tal. Então, e também havia muita depredação, ataques, né, aos livros, ao sistema de cultura védica e às conversões forçadas, etc. Um tipo de inquisição, né? E, bom, com isso, a Índia foi, então, agredida por esse tipo de cultura bárbara por mais ou menos 400 anos. E os ingleses, então, como eles expandiram, né, através da expansão territorial, marítima e do exército, eles foram entrando no Oriente Médio, desarticularam o Império Otomano, que era o Império Islâmico a partir dos turcos, né? Então, a Primeira Guerra Mundial desarticulou o Império Otomano e deu ascensão ao Império Britânico a partir da Primeira Guerra Mundial, que passou a controlar as diferentes regiões do Império Otomano, que eram islâmicos, e o Oriente Médio basicamente ficou sendo controlado pelos britânicos, pelos franceses, né, e pelos alemães, tá? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, havia esse movimento aí. Mas, principalmente, os franceses e os ingleses. Os alemães eram menos expressivos. Muito bem. Então, como houve uma interferência cultural, tanto da parte dos islâmicos, quanto da parte dos cristãos na Índia, e a Índia sempre foi um país extremamente rico, extremamente opulento, nunca houve nenhum momento histórico da Índia em que as pessoas morressem de fome ou passassem fome. Esses eventos aconteceram recentemente em Bangladesh, porque houve a separação do território né, da Índia por conta das questões idealísticas religiosas dos muçulmanos, e aí eles tiveram problemas de abastecimento alimentar lá em Bangladesh.
mas a história da Índia sempre foi uma história de muita opulência, alimentos e riquezas. O Alexandre o Grande, quando na sua movimento histórico de expansão territorial do Império Macedônico, lá na época ainda dos gregos, antes dos romanos, bom, ele, quando chegou na Índia, os soldados estavam cansados porque era bem longe, já tinham participado de muitas batalhas e tal, mas eles chegaram na Índia. E ele escreveu cartas para os, assim, para os administradores do Império da Macedônia, que eram liderados por ele, por Alexandre, e ele escreveu cartas dizendo: olha, essa terra ela é tão rica e tão opulenta que parece que até as formigas saem da terra carregando pó de ouro sobre elas. Os mendigos usam ouro. Como assim? As pessoas comuns são enfeitadas com ouro. Essa terra é praticamente ouro puro. Essa foi a descrição, uma das descrições dadas pelo Alexandre, que ficou impressionado com a opulência e a riqueza da Índia. E a pacificidade dos indianos, a reciprocidade, ou seja, o acolhimento. Era um povo pacífico, saudável, bem alimentado e extremamente rico, bem vestido. É como uma mamãe quando cuida de um filhinho, quando uma mamãe rica cuida de um filhinho. Como é um filhinho de uma mamãe rica ou com condições financeiras? Ele é limpinho, bem alimentado e bem vestido. Então, a mãe índia sempre tratou dos seus filhos dessa forma. Eles eram bem alimentados, tinham muitas atrações culturais ou terapias, porque as mamães mais, assim, em condições financeiras, colocam seus filhos nos esportes, no balé, levam ao cinema, no shopping center, É assim que funciona, Então, a Índia, ou a mãe índia, a cultura védica sempre foi permeada de jogos, danças, músicas, diversões e festas regadas com muita comida e farta opulências em termos de vestuário e ouro, a ponto de que os animais usavam ouro, até os animais eram decorados com ouro. A Índia, então, sempre teve essa característica. Aqui nós temos uma descrição disso, olha só. O segundo verso, naquela ocasião, todos os seus irmãos o seguiram em belas quadrigas puxadas por cavalos de primeira classe, decorados com ornamentos de ouro. Era muito comum que os cavalos tivessem brincos de ouro, os rabos dos cavalos eram untados com braceletes, os cascos de cavalos era muito comum ter enfeites de ouro, os animais, os elefantes, eram enfeitados com ouro. Atualmente, tem um estudo, e aí isso é patrimônio público, tá? Não é uma coisa que eu estou falando da minha cabeça, não. 1/3 de todo o ouro da humanidade toda, 1/3 do ouro da humanidade está nas mãos de quem? Acreditem, das mulheres indianas. As mulheres. Por quê? Na cultura védica, os maridos são incentivados a acalmar o coração das suas esposas, dando a elas presentes valiosos, como ornamentos dourados. E essa tradição permanece até hoje. Então, as mulheres recebem muitas joias e ouro como presentes, dotes e tal, etc. Então, 1/3 de todo o ouro da humanidade, 1/3. 1/3 é muita coisa. 1/3 é maior do que a reserva do Tesouro Americano, na quantidade de ouro, que é o que dá o lastro para o dólar, porque entende desses assuntos. Então, 1/3 do ouro da humanidade é mais do que a reserva de ouro dos Estados Unidos. E essa quantidade de ouro está nas mãos das mulheres indianas. É um dado assim, atual, viu? Isso daí é coisa recente. Tá? Então, isso é tradição histórica. Então, a Índia sempre foi muito rica e opulenta. A cultura védica é pautada
na Ananda, no Ananda, que é na felicidade através dos alimentos, das roupas, da beleza, da arte, da cultura, da dança, da alegria, das festas. É assim que Deus quer para seus filhinhos, mesmo quando eles estão em treinamento para ascender aos céus. Não é uma sociedade pautada em escravidão. As pessoas são livres. Isso é a natureza de um Deus característico como sendo uma pessoa benevolente, que quer para seus filhinhos liberdade, felicidade, satisfação e recursos à disposição. É o que toda mãe quer para seus filhos. Saúde, alegria, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não é assim que se canta? Agora estamos chegando no final do ano, né? A gente sempre canta essa música no final, da virada do ano. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muito dinheiro no bolso significa o quê? Pessoas bonitas. Não existem pessoas, né, assim, que não são bonitas. Existem pessoas que têm menos recursos financeiros. Com recursos financeiros, todos ficam bonitos. Porque dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, uma roupinha melhor, um carro melhor, tudo fica bonito. Fica menos, alguns ficam menos, menos, é, menos desafortunados e passam a ficar um pouco melhores, enfim. Mas o que acontece é que um ambiente onde você tem muita opulência material, as pessoas naturalmente são mais bonitas, as peles são melhores, porque existem menos assim, agressão física, ou seja, menos sacrifícios físicos, e a forma física também fica mais bela, o alimento, né, enfim, etc. Então, essa é a condição da cultura védica original. Aí a gente tem aqui, nesse texto, é como se fosse um pequeno vestígio arqueológico de como era a situação nesse período. E quando se fala que era assim, atualmente a gente olha para a estrutura, claro, devido à invasão dos bárbaros islâmicos e dos cristãos que não entendiam a cultura védica e a atacavam e roubavam, saqueavam as suas populações, usando da força e da violência, inspirados por um idealismo religioso agressivo, empobreceu esse lugar, né? Degradou esse lugar. Mas nem sempre foi assim, né? Então, atualmente a gente vê. E aí o conceito de Marajá, que é pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, essa disparidade é consequência da invasão dos bárbaros islâmicos e dos bárbaros cristãos, que vilipendiaram e prejudicaram a cultura védica, introduzindo ali um sistema de exploração das classes, o que não existia antes disso, que não havia escravidão na Índia. Os islâmicos e os cristãos introduziram a escravidão, tornando o povo indiano escravos. E aí você cria uma diferença de classes acentuadas. Então você tem pessoas como esses aristocratas, esses reis, eram obrigados a serem, vamos dizer, cooperativos com o governo vigente, tanto cristão ou islâmico, assim, a distribuição dos recursos desequilibrou-se. Então, a população empobreceu. Não é que os reis ficaram mais ricos, é que a população geral empobreceu, porque os bárbaros islâmicos e bárbaros cristãos tornaram a população que era livre e feliz em escravos explorados. Porque os livros religiosos sagrados deles autorizavam transformar seres humanos em escravos, com base, teoricamente, nas instruções que, teoricamente, Deus teria dado para eles, que eles poderiam fazer outros de escravos. Hoje em dia, nós sabemos que isso é inculto, isso é retrógrado, isso é inferior, mas ainda continua escrito nos livros sagrados dessas comunidades que Deus, entre aspas, autoriza a escravidão. E, inclusive, tem métodos
de acordo com esses livros, que ensina como as pessoas devem tratar os seus escravos. Tem alguns textos que explicam que você pode bater no seu escravo, mas não a ponto de ele morrer. Mas você pode espancá-lo. Tem regras normativas de como punir os escravos, de como bater neles. Isso está dentro dos livros sagrados desses povos. A cultura védica não tem escravos. Não existe escravidão na cultura védica. Porque a cultura védica ela é gerada a partir da mente do Criador, que é um ser racional e do futuro. Seres do futuro não apoiam escravidão. Você, por exemplo, é do futuro. Você está no século XXI, no ano de 2025. Se você pegar um texto que ensina você a como bater no seu funcionário, na sua funcionária, na sua casa, você concordaria com esse texto? Você concorda com a escravidão? Você concorda que hajam regras que ensinem a como lidar com os escravos? Você aceitaria ter um escravo? Então, se você não aceita ter um escravo, se você não aceita esse tipo de orientações, então você também não aceita que isso tenha sido orientação de Deus. Porque um Deus racional e do futuro não ensinaria as pessoas a como ter escravos. Porque você é do futuro e você não ensina pessoas a terem escravos. Então, se Deus ensina as pessoas a como terem escravos e como bater neles, então você é superior a Deus. Você é melhor que Deus. E não tem como isso ser real. Logo, essas orientações, elas não são dadas por Deus. Elas são dadas por homens politicamente engajados que precisam de regras sociais para conduzir os seus dependentes e que se utilizam do nome de Deus para essas funções. É o que se chama de tomar o santo nome do Senhor em vão. Ou seja, jogar a ele uma responsabilidade, uma culpabilidade que ele não tem, afirmando que foi ele que disse. É um truque psicológico que gera muita confusão e faz uma propaganda negativa da pessoa Deus. Mas isso são fatores culturais. Agora, quando se pega a cultura védica e se olha na estrutura da cultura védica, você consegue pensar que essa cultura está sendo administrada por uma pessoa superior, uma pessoa Deus. Principalmente pelo fato de que essa cultura não é fundamentada em escravidão. Todas as demais culturas humanas, todas, com exceção de uma ou outra, mas assim, muito esporádica, esmagadoramente falando, predominantemente falando, todas as culturas humanas, sociedades humanas são fundamentadas em escravidão. Ah, Devananda, mas a Grécia deu a democracia. Tu dizes. A Grécia foi toda ela fundamentada em escravidão. O Platão, o Sócrates, aliás, o Aristóteles, que é o chamado Platão, foi escravo durante um ano. Epíteto, um dos principais filósofos gregos, nasceu escravo, viveu escravo e morreu escravo. A única sociedade no planeta Terra sem esse histórico de escravidão é a sociedade védica. Essa sociedade, ela é do futuro. E atualmente nós podemos reconhecer que ela é do futuro, porque ela tem códigos morais para seres humanos do futuro. Ou seja, pessoas não violentas, que não exploram os demais. A proteção aos animais é um hábito cultural védico milenar. E somente agora os seres humanos estão aprendendo a respeitar os animais. Essa cultura, ela é do futuro. Esses conhecimentos são do futuro. E o responsável técnico, o engenheiro técnico responsável por essa cultura do futuro, chama-se Vishnu, a suprema personalidade de Deus, moralmente alinhado com o ser humano sóbrio, capaz de assumir o posto e responder pela posição de uma pessoa reconhecida como Deus.
que trata os seus filhos com compaixão, sem escravidão, com bastante alimentos, brinquedos e opulência. Onde todos são respeitados, inclusive os animais. Mesmo na hora em que os animais que são autorizados a serem abatidos para serem servidos como alimentos para os seres humanos, esses animais passam por tratamentos espirituais antes de serem abatidos. Então, todo o sistema é criado para gerar seres humanos civilizados, cultos, habitantes do céu. É por isso que essa cultura é tão importante. É por isso que ela tem que ser divulgada, entendida e acolhida. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.